Olá, tudo bem com você? Nós estamos aqui no nosso Pod Bem, o Bem que Conecta, né? O nosso podcast no quadro Elas por Elas, nesse quadro que eu adoro demais, onde nós trazemos aqui pautas femininas, né? Ligadas aí à mulher e que tanto a gente precisa falar, com certeza, né? De todas as pautas femininas. E eu estou muito feliz de estar retornando aqui com o nosso Pod Bem, o Bem que Conecta. Já quero mandar um grande abraço aí aos meus parceiros aqui do Pod Bem, que é o Flávio Melo e também o Carlos Silva. E olha, para 2026 a gente chegou com tudo, hein? Tem muitas novidades aqui no nosso Pod Bem e a gente quer trazer muito conteúdo para você. E eu aproveito e já peço para você compartilhar esse vídeo, para você se inscrever no nosso canal também. Muito importante para a gente poder estar fazendo vários conteúdos. Então se inscreva no nosso canal, mande, ative um sininho que tem aí para você ficar sempre por dentro. Toda quinta-feira nós teremos aqui o nosso quadro Elas por Elas, trazendo pautas femininas aqui. Então isso é muito importante, não é? E quero também agradecer, claro, os nossos patrocinadores, né? Que já estão com a gente aqui já faz um tempo. O Fernando Ceni do Mercado Modelo, que abraçou esse projeto desde o início e está com a gente também aqui. Lugar bom de comprar, hein? Mercado Modelo do Fernando Ceni. Quero mandar um grande abraço à Juliana também da CNI Casa e Terra, ao Leandro, que estão com a gente nesse projeto do podcast, né, trazendo esses conteúdos. A Motanet também, uma conexão de fibra, né, a Motanet que está com a gente, já com toda a internet aqui, né, que nós temos. Então, um grande parceiro nosso. Também quero mandar um grande abraço ao Adriano da Grafmix, que fez todo o nosso cenário. Então a gente está melhorando bastante aqui o nosso podcast, a nossa recepção, né, para trazer o melhor para os nossos convidados aqui também, não é? Então Grafmix, gráfica, impressão digital, um grande abraço. Quero mandar um grande abraço também para a Cida da Unopar, que sempre abraçou a nossa causa, principalmente a causa das mulheres, né? Esse quadro Elas por Elas. Então a Cida da Unopar também está com a gente. Eu fico muito feliz. O Eduardo Rover, hipnoterapeuta também, que abraçou a nossa causa. Fico muito feliz e ele faz tempo que está com a gente também. Quero agradecer também aqui o Café Santa Ana, um café artesanal. Um grande abraço aí a toda a equipe, Café Santa Ana, que está com a gente. E claro, o Toninho Ramos, que nós estamos aqui no espaço dele, onde tem o Museu do Rádio aqui. Inclusive faço convite para você, não conhece o Museu do Rádio do Toninho Ramos, está aqui. Nós estamos aqui na Rua das Flores, aqui na cidade de Siqueira Campos. E a doutora Rosana Ramos, que faz parte do nosso Pod Bem, faz parte do quadro Elas por Elas, não é? Então, trazendo bastante conteúdo, e eu só tenho que agradecer todo esse pessoal que está com a gente, porque sem esses patrocinadores a gente não consegue levar adiante aí o nosso projeto, que é um projeto muito sério, de muita responsabilidade, difícil, porque é muito difícil você ter um podcast, é muito difícil você engajar, porque as pessoas, né, geralmente elas até assistem, mas aí não se inscreve, e é importante se inscrever no nosso canal, não é? E a gente fez isso para trazer de fato conteúdos e valorizar que a nossa cidade, né, os nossos especialistas, os nossos profissionais que nós temos aqui. E hoje eu estou muito feliz porque a gente está aqui com a Tati Belucci, a Tati, psicóloga, não é? E ela já veio aqui no nosso, lá no comecinho, ela já veio aqui no Pod Bem, já foi na Rádio Bom Jesus, porque eu sou radialista lá da Rádio Bom Jesus FM, sempre, várias vezes, né, Tati? Então, olha, muito obrigada pela sua disponibilidade, né? Porque você tem a clínica, tem aqui, e conseguir estar aqui com a gente, né, pra gente bater esse papo muito bacana. Muito obrigada, Adriana. Obrigada novamente pelo convite. É sempre um prazer vir falar sobre assuntos que possam chegar até o público, que possam chegar até as pessoas que acompanham o canal, e é um prazer. Que bom, e eu já pensei logo, a gente está iniciando 2026, né? E aí eu falei, não,
Esse ano a gente vai pegar com tudo no quadro Elas por Elas, que é um quadro que eu tenho já faz alguns anos, inclusive, né? A gente já fez palestras, né? Eu sempre procuro os especialistas, né? Os meus amigos, para a gente falar, porque a gente precisa realmente falar sobre a mulher. Estamos iniciando aí o mês da mulher, não é? Um mês assim que a gente poderia até estar falando, né? E viva as mulheres, e viva as mulheres. Só que está acontecendo tanta coisa, não é, Tati? Tantas mortes, né? Feminicídios e essa questão, essa violência contra a mulher, assim, isso daí está afetando muito, não está? Sim, noticiário todos os dias tem alguma notícia, uma tragédia envolvendo mulheres, né? Nós vemos no noticiário, né, algum registro, alguma situação envolvendo a mulher, e a mulher sendo vítima de violência, vítima de extorsão, vítima de diversos crimes, né? Embora as mulheres estejam alcançando lugares que almejam, embora elas tenham mais consciência de si, tenham buscado mais o seu posto, o seu lugar e se colocado melhor nas relações, ainda assim temos muitas notícias ruins e muitas tragédias envolvendo as mulheres, né? Então, e isso é uma pauta assim que a gente precisa falar muito, e por mais que esteja acontecendo isso, eu acho que a gente tem que ir na contramão no sentido de enaltecer essas mulheres, né? No sentido de falar, olha, aconteceu, a gente tem que criar mulheres, né? Meninas, entendeu? Com essa autoestima, com essa perspectiva de vida melhor, né? Saber falar não é? Então ensinar, porque eu acho que é só assim que a gente consegue passar e ultrapassar essa barreira de tantas coisas tristes que estão acontecendo com as mulheres, né? Isso, quando fala sobre conscientizar, né? Trazer a consciência a respeito do seu lugar, a respeito do limite, a respeito do que é autorizado ou não é autorizado. E o interessante é que cada caso é né? Cada mulher é única. O que para algumas mulheres elas não sentem como algo ofensivo, outras já sentem como algo ofensivo porque elas já delimitaram melhor o seu espaço, já conseguem ver que determinadas condutas que até o momento eram naturalizadas, né? Porque se nós pegarmos eu sempre busco na história, né? Eu gosto de contextualizar. Se nós formos pensar que durante muito tempo as mulheres não tinham os seus direitos garantidos, elas não, né, elas acabavam ficando em funções mais de serviços exclusivamente e não tinham direito a opinar, não tinham direito não tinham pedir voz, permissão, né? Até para trabalhar, não é? Isso, não tinham voz. Para algumas mulheres, os avanços, as conquistas, elas não são tão necessárias. Algumas mulheres não reconhecem que essas conquistas são importantes porque elas ainda se baseiam naquele modelo, né? No modelo anterior, tradicional, né? Onde a mulher não precisava desse espaço todo, né? Para algumas mulheres, poucas hoje em dia, não faz falta, mas ainda bem que para a grande maioria já vê a importância de conquistar esse lugar, de delimitar esse espaço, de dizer eu não aceito isso, e o desejo de ter a sua voz ouvida, né? O desejo de ter o poder de decidir sobre si, né? Porque até pouco tempo atrás, poucas décadas, a mulher não tinha o direito nem de decidir sobre o próprio corpo. Nada, absolutamente. Então, por isso que é interessante, sempre a gente fala sobre mulher de uma forma geral como se todas estivessem na mesma esfera, mas não é. Existem várias instâncias, né? Existem pessoas que lutam por esse espaço, brigam, e existem mulheres que às vezes acham que não precisa disso, né?
E eu acho que uma coisa muito interessante que você falou, e de certa forma, o que acontece? Essas mulheres, elas acabam, mesmo que elas, né, sejam, já vêm, né, aquela coisa estrutural, criadas dessa forma, e acham que não, elas acabam de alguma forma também, né, todo esse movimento ajudando também essas mulheres, sim, mesmo que indiretamente, sim, não é? Isso, aí esse movimento traz a consciência, né? Algumas se opõem, outras refletem e falam, nossa, que bom que estão brigando, nossa, realmente, o que eu vivo então é uma violência, porque às vezes não percebe, não sabe que é uma violência, né? Na sua família, no seu local de trabalho, sim, na sua... Há algumas falas, né? Isso, que vive uma situação de violência. Então, esse movimento que me preocupa quando determinados movimentos acabam sendo extremistas, né? Mas esse movimento intenso, ele é importante para dar visibilidade, né? Ele é importante para dar visibilidade e para que as pessoas comecem a olhar para essa causa com outros olhos, porque a gente está falando de estrutura, estrutura social, a gente está falando de uma estrutura familiar, a gente está falando de estrutura onde a mulher, o papel da mulher, ele vem dessa estrutura, né? Então a mudança, ela leva muitos anos para acontecer. Exatamente, né? Não é algo assim, né? Mas eu acho que a gente está num ponto assim muito interessante dessa mudança, né? Apesar de tantas coisas que estão acontecendo, né? Sim. Por aí. E talvez seja uma coisa que, apesar de ser, muitas vezes a gente vê no noticiário, de graça, pelo simples fato de ser mulher, né? E a gente está vendo em todas as esferas, né? No futebol, né? Que teve recentemente, né? Que falou da árbitra. Então, assim, são várias camadas, né? Sim. Sobre isso. E é muito difícil. E aqui a gente também está trazendo aquele tema das mulheres, que é o custo de ser super, né? Aquela mulher super maravilha, aquela mulher que cai na exaustão, porque ela também tem que ser uma mulher super, fazer tudo e não descansar, não é? Porque também a gente tem que ver esse lado, não é? A mulher, ela precisa ter um equilíbrio na vida dela também, né? Que eu vejo muitas mulheres também um pouco cansadas, não é? Sim. De tanto ter que ter... que nem eu falei, eu já eliminei da minha vida essa história de guerreira, né? Porque a gente tem que ser, lógico, dona, né, da gente, dona do nosso corpo, dona das nossas opiniões, não é? Isso é muito importante. Ensinar os nossos filhos, né? E não digo só meninas e meninos, eu acho fundamental, porque aí a gente vai criar uma nova sociedade, não é? De uma forma diferente. Sim. A exaustão é interessante porque nós temos visto, não só entre as mulheres, mas parece... o cansaço, ele está vindo como um status, né? Um status, quanto mais cansado, quanto mais exausto, quanto mais ativo, quanto mais se faz, maior o reconhecimento, né? Isso de forma... Tipo, essa coisa, não tenho tempo para nada, né? A pessoa tá falando isso de uma forma, até bem pouco tempo atrás eu falava também, de uma forma como se fosse uma coisa positiva, não é? Isso, é sucesso, né? Não tenho tempo para nada. Mas a forma como o mundo está e a forma como as coisas estão acontecendo está levando a esse acúmulo de tarefas, acúmulo de funções, né? Pegando na parte feminina, ele é aumentado, né? Ele é ampliado, porque a mulher também ocupa diversos postos, né? Então, ela sai, ela tem o comprometimento profissional, mas ela também tem o comprometimento com a vida pessoal, com família, com os cuidados, né? E aí, óbvio que vem a sobrecarga e vem esse excesso de tarefas. Mas o interessante, que eu acho que o importante de nós estarmos conversando com mulheres hoje e poder levar à reflexão até que ponto é bom para mim, até que ponto é vantajoso ser multitarefa, né? Até que ponto dar conta de tudo ou ser
perfeita nas minhas ações, o quanto eu estou me beneficiando desse lugar, né? Porque até, voltando para a história, né? Algumas décadas, a mulher ela precisava ser eficiente no lar, ela precisava ser cuidadosa com os filhos, eficiente, ela precisava ser uma ótima dona de casa, ela precisava cozinhar muito bem, deixar tudo impecável, né, para o seu marido e para os filhos, e aí também cuidar da sua aparência, porque ela tinha que estar ali, né? Esse apelo estético, ele sempre aconteceu em relação à mulher, essa exigência estética, ela vem de séculos, né? Séculos. Então não é algo recente. Hoje existe um massacre da rede social, um massacre das mídias sociais, na verdade, né? Mas sempre existiu essa cobrança, essa exigência e a importância da mulher também estar impecável com a sua imagem, né? Então já vinha dessa demanda e dessas funções. E aí, com a saída para o trabalho, né, a mulher passou também a exigir de si uma excelência profissional, né? E sobrecarrega, não tem como. Só que quando a gente para pensar que a lógica hoje quanto mais ocupada e quanto mais atarefada, maior a sua importância, ou talvez maior o seu sucesso, ou revela o lugar que você ocupa na sociedade, nessa sociedade bagunçada que nós estamos inseridos, né? Não tem como, o resultado é exaustão, né? Então a reflexão acaba sendo, para quê? Para que tanto? Porque a mulher, de certa forma, talvez ela queira se firmar, não é? Ali numa posição que ela precisa, sabe, tipo, batalhar muito para estar naquela posição, não é? Porque a gente foi inserido na nossa cabeça, como você falou, na história, de que a gente é menos, não é? Então a gente tem que fazer muito mais. Você pode ver, se uma mulher, se o marido chega em casa e está cansado, coitado, ele precisa descansar, porque ele trabalhou o dia inteiro. Mas a mulher, se ela chega e falar, não, eu estou cansada, você, poxa vida, mas e como é que fica o resto da casa se a mulher vai descansar, né? Então parece que a gente tem que estar sempre correndo mais e mais e mais à frente, né? Mas principalmente nessas funções que historicamente são exclusivas da mulher, né? Nessas funções de cuidado, de zelo, de como se naturalmente fosse da mulher, né? Historicamente, socialmente é da mulher, porque foi construído no decorrer da história para que a mulher executasse. Mas tem culturas que homens fazem funções que na nossa cultura, por exemplo, é exclusivamente feminina, mas tem outras culturas que o homem desempenha essa função. Assim como tem outras culturas que a mulher desempenha funções que na nossa é masculina. Então não é universal, né? Ela é de acordo com a nossa cultura, a forma como estruturou a nossa sociedade, né? E como que a gente pode fazer uma desconstrução disso daí, no sentido de colocar a mulher, igualar, né? Porque às vezes a gente fala assim, muita gente fala das feministas, né? Que é uma coisa mais, né, enraizada e tudo mais, e que vai, mas que está lutando também e que é necessário, porque é como você falou, né? Que eu achei muito importante. Precisa disso, não é? Porque senão a gente parece que vai ficando lá atrás, né? Então tem que ter esse movimento que é super importante, não é? E aí cada um colocar isso no seu equilíbrio, não é? Isso é muito importante. E a desconstrução, ela leva muito tempo também, assim como a construção, porque não tem como você destruir
uma estrutura. Eu acho que até mais, não é? Porque é mesmo levando a lógica, a pessoa não fala, é melhor você construir ali do nada, do zero, do que você ter que refazer tudo aquilo, né? É muito mais trabalhoso. Porque não se desconstrói instantaneamente. Sim. A desconstrução ela acontece com a consciência, né? Com a conscientização, à medida em que se noticia situações de violência, se noticia vivências onde as mulheres são discriminadas ou elas passam por negligências ou por situações difíceis, se noticia com indignação, isso vai mostrando que não é normal, que aquilo não pode mais ser aceito, que aquilo precisa ser mudado. Né? E dessa forma vai se desconstruindo a ideia de que a mulher tem que aceitar tudo, a mulher precisa se submeter a tudo e vai se desconstruindo isso aos poucos. Isso, óbvio que não acontece com todas as camadas, com todos os tipos de mulheres, né? Como foi falado no início. Existem aquelas que levam tempo. Talvez aquela geração não consiga enxergar isso, mas a geração seguinte já está enxergando e já está se protegendo e dando seu limite. Porque para desconstruir, a mulher precisa dizer não, né? Muitas vezes ela precisa dizer não. É claro que tem nãos que não são respeitados, a maioria dos nãos não são respeitados, mas aí essa força coletiva onde todos endossam esse direito, esse direito da mulher em dizer não em situações que ela não quer e não concorda, né, faz com que esse não tenha um pouco mais de força. Né? E assim como quando a mulher se sente que alguém passou do limite ou que se excedeu, o fato de ter a consciência que o homem ou que seja quem for foi excessivo com ela, passou do limite com ela e ela consiga manifestar isso, também é uma forma de desconstruindo, porque vai mostrando que a consciência está mudando. As pessoas estão adquirindo consciência do que elas querem ou não querem para si. Algumas, é claro, mas é um movimento. E é um movimento. E você acha, Tati, que esse movimento é interessante já começar lá com as meninas e os meninos? Lá pequenos, crianças ainda, né? Sim. Que eu não vejo, sinceramente eu não consigo ver uma outra saída, né, para uma mudança de comportamento, né, de homens e mulheres, se não for para a gente buscar na raiz, entendeu? Sim. Lá, né, por crianças, né, mas também tem que ver como que é essa família, né? Você vê, tem várias coisas, né? Será que os filhos não fazem uma reprodução do que é essa família? Então esses pais também têm que ser muito conscientes para a gente criar, né, meninos e meninas. Que não dá para falar de mulher sem falar do homem, né? Que nem Sim. A gente falou, a gente não pode, ninguém tá aqui muitas vezes falar, mas você é contra os homens, né? Numa sociedade, de jeito nenhum, não é? A ideia é conviver todo mundo junto, lado a lado, Sim. Né? Mas com respeito. Exatamente. A família é o primeiro modelo, né? É o primeiro modelo do indivíduo, do ser humano, é a sua família. Pelo menos na linha da psicologia que eu estudo, que é a sistêmica familiar, né? A família é o modelo primário e muitas vezes, na maioria das vezes, se não for quase todas as vezes, a não ser que você esteja bem terapeutizado e consciente de si, você reproduz esses modelos, né? Você acaba reproduzindo sem perceber os modelos familiares, até aquele comportamento que você não concorda, aquele comportamento que te fere, sem perceber acaba reproduzindo, porque é a escola, a primeira escola, né?
e reproduz principalmente nas relações afetivas. Então, qual é a importância desses pais de crianças pequenas apresentarem um novo modelo, né? Um modelo de respeito, na verdade, porque quando a gente fala dessa desconstrução, a gente precisa começar pelo respeito, mas respeito às mulheres exclusivamente? Não, respeito ao ser humano. Né? Mas por que precisa, às vezes precisa dar uma reforçada enquanto respeito à mulher? Porque existe também a cultura do desrespeito à mulher e a aceitação desse desrespeito como sendo algo natural. Então, em alguns momentos, quando percebe que o meio é mais hostil, né, ao feminino, há a importância de se reforçar o respeito às mulheres, sim. Né? Mas se for pegar como base, se uma família consegue ensinar o respeito a todos, né, a todas as pessoas, né, a mulher vai estar inserida também. Sim, né? Sim. Mas começar a trabalhar com as crianças assim e os pais oferecendo esse modelo de respeito. Os pais não tendo essas falas violentas em casa, ou os pais com um modelo comportamental, mostrar para os filhos como se tratam as pessoas, como esse marido trata a sua esposa, que é mãe dessas crianças, como esse homem trata a mãe dele e outras mulheres dessa família, né? Como as mulheres se tratam, porque as mulheres também provocam violência umas com as outras, né? Então a conscientização precisa ser primeiro do adulto, né? O adulto entendendo isso tudo para poder plantar a sementinha na criança, para que essa criança vá crescendo num modelo mais saudável, um modelo mais respeitoso. E um modelo mais saudável e respeitoso, sem aquela cultura do ódio, né? De graça, gratuito, né? Que muitas vezes a gente vê por aí, e eu acho que é super importante. Eu vi um vídeo um dia desse que me pegou assim muito, porque a criança estava, o menino, né? O menino foi no salão de beleza, né? Foi no salão para cortar o cabelo e de propósito eles colocaram uma capinha cor-de-rosa nele. Não sei se você viu esse vídeo. Não vi. De propósito eles colocaram uma capinha cor-de-rosa, tá? Mas a tamanha violência com que eles receberam isso foi algo da gente ficar pensativo. Porque não foi assim, ai, nossa, você colocou rosa, porque já vem embutido, sabe? Porque daí eu acho que isso daí não é só, a gente não está falando só de cor, sabe? A gente está falando de comportamentos e depois lá na frente comportamentos agressivos. Então o menininho, ele pegava assim, com uma raiva e tirava. Menininho de 8 anos, assim, tirava e xingava, falava palavrão, sabe? Falava palavrão. O outro, todos, acho que eles colocaram umas 5 crianças colocando a capinha cor-de-rosa e todos gritaram, falaram palavrão, sabe? Crianças pequenas, menos de 10 anos. Sim. Aí eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada. Sabe? Eu falei assim, gente, aonde que está essa cultura do ódio que está se criando? Ali, quando se trata de meninos, né, existe a normalização da violência no sentido de confirmação da masculinidade, né? Porque também estruturalmente o homem, vamos pegar historicamente, né, o homem guerreiro, o homem que ia para a luta, que ia para a guerra, que ia para a caça, ele era o homem valorizado, era o homem reconhecido, ele estava fazendo seu papel. Né? Então isso também foi uma construção, isso se mantém. Ninguém hoje vai caçar para sobreviver, mas ainda ensinam os meninos que ele não pode tolerar desaforos, ou que ele não pode tolerar que questionem de repente a sua masculinidade, ou que ele não pode tolerar que ofendam ou que critiquem, né? Que a resposta precisa ser violenta. Como se isso igualasse a masculinidade, como se a masculinidade precisasse disso. Violento. Sim. Né? Isso é estrutural. Né? Aí o que nós precisamos olhar? Como eu quero criar o meu menino? Será que eu quero perpetuar essa lógica, né, da violência enquanto algo
másculo, né? Como se isso representasse o quão homem ele é. Se eu não quero reproduzir, então eu vou ensinar o meu filho a amenizar conflito, né? A apaziguar conflito, evitar conflito. Por que não? Sim. Né? Que isso teoricamente era coisa de menina, né? A menina a mulher que coloca panos quentes. A mulher que vai levando ou né, leva que leva assim, em banho-maria, banho-maria, né? leva na bandeja, né, os ovos assim, né, para não porque quebrar é a mulher coisas, né? que media, né? Como uma habilidade feminina, mas por que nós não podemos desenvolver nos meninos Sim. a habilidade, a capacidade de mediar um conflito, a capacidade de evitar um conflito, de interromper a condição de violência, porque isso não vai falar da masculinidade dele, né? Só que eu acho interessante que hoje já existe esse olhar mais acentuado, existem famílias que se preocupam com isso, que é a cultura não violenta, né? Existe a comunicação não violenta, né? Que está dentro de uma cultura não violenta, porque os homens precisam deixar de naturalizar determinados comportamentos que há décadas atrás era supervalorizado, porque hoje nós estamos num contexto diferente, né? Hoje se prioriza um pouco mais o respeito. Com certeza, e é super importante isso, né? Essa questão do respeito. Eu acho que a partir daí a gente vai ter, né, algumas mudanças, né? E é como você falou, não é algo, né, que é algo que demora, né? Porque é uma desconstrução de algo que vem para construir, que nem esse fato que eu comentei com você, né? Então, esses meninos, eles estão assim, com a tamanha raiva que eles estão, então lá na frente, eles vão ficar com raiva de uma pessoa que não é igual a eles, que eles acham, né? Que eles vão achar que é uma pessoa que tem outros comportamentos ou outros gostos, né? Então, eles não vão respeitar, porque eles, né, já tem essa coisa agressiva. Então eu acho que é isso que tem que ser cortado, né, nesse sentido. E a questão da mulher mesmo, você acha que a mulher que está com essa multitarefa, a mulher que está ali, que ela tem, né, a gente sabe que a nossa carga é maior, não tem como, né, a gente fica com uma carga maior em tudo, né, e você acha que a mulher é difícil ela delegar para as outras pessoas? Depende, né? Depende da estrutura dessa mulher e principalmente de que lugar que ela veio. Eu estava vendo algumas matérias sobre a mulher multitarefa, né? E uma delas, ela contestava a ideia de que a mulher ela tem essa habilidade natural para ser multitarefa. É como se tivesse no DNA da mulher essa habilidade e essa condição de ser multitarefa. E aí essa matéria veio trazendo informações genéticas, que não tem nenhuma comprovação científica que a mulher ela tem habilidade para ser multitarefa e o homem não possui esse gene. Porque tem até uma fala, né, que a mulher... Olha, muito bom você tocar nesse assunto, porque assim tem uma fala que a mulher, ela consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e o homem, quando ele que faz um negócio, ele está focado naquilo. Não tem lógica isso, então. Então, assim, não foi uma pesquisa científica, não foi a fundo, mas aquilo que eu coletei de informações dizia que não está na estrutura, mas está na forma como essa mulher foi criada e está no sistema e foi um comportamento aprendido, né? Ela foi aprendendo a ser multitarefa porque eram muitas funções, eram muitas coisas que ela precisava fazer e ela foi desenvolvendo essa habilidade, assim como tem alguns homens que têm essa habilidade, né? De ser multitarefa, consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas não é a maioria deles, e eles são exaltados quando eles conseguem fazer essas multitarefas. Nossa. E a mulher é normal ela fazer ser multitarefa, isso. né? É esperado dela. Então a questão vamos refletir, será que eu tenho, né? Eu tenho que ser multitarefa para ser mulher? Eu tenho que dar conta de todo o meu sistema para ser mulher? Será que eu quero isso também, não é? Eu quero.
Isso vale para mulheres que estão num relacionamento conjugal, né? Mulheres que tem mãe solo que vai dizer que eu não tenho essa escolha, eu tenho que ser multitarefa, porque eu tenho que dar conta de tudo sozinha, porque eu sou sozinha, né? Existe também essas situações, mas aquelas que podem delegar, aquelas que têm a escolha, né, de delegar, ou aquelas que podem se queixar para quem está próximo, ou podem acionar outras pessoas para compartilhar algumas funções, né? Por que não? Né? Quem pode compartilhar? Né? Mas eu acho muito interessante nesse ponto que você falou da mulher solo, que acontece, são muitas famílias, né, que são aí conduzidas por uma mãe solo, uma mulher solo, né, esse formato, né, de hoje em dia cresceu demais, e eu falo com propriedade porque eu compartilho desse formato, né, de ser uma pessoa solo, e mesmo assim a gente consegue, no sentido da gente aprender a falar não é? No que eu posso falar não para certas coisas, independente, entendeu? Talvez eu não consiga delegar algumas coisas que eu tenha que realmente fazer porque eu cuido ali, mas eu consigo, no momento também que eu falo não para algumas coisas, né, eu também estou falando sim para mim. Isso. Eu estou me priorizando, né? E aquilo dá um alívio. Isso. Aquele que não tem condição de delegar, porque não tem para quem delegar, é importante olhar para elencar as prioridades, né? Exato. Então, o que é prioritário aqui? Porque às vezes o tudo não é possível. Não é possível. Então, o que é prioridade? E para você, parece muito simples eleger prioridade, mas não é. Não é. Porque a prioridade, ela precisa ser relacionada àquilo que você, não só do desejo, é também aquilo que eu desejo, mas às vezes aquilo que eu acredito que eu tenho que fazer. E aí a gente está falando novamente da cultura. Né? A gente está falando novamente daquilo que esperam que eu faça. Por isso que é importante ter consciência que nem tudo que esperam que eu faça, isso é um trabalho que acontece muito na terapia sistêmica familiar, que é colocar tanto a mulher quanto o homem para refletir qual é o seu lugar no mundo e qual é o seu papel de fato, porque a expectativa familiar, ela ecoa de forma muitas vezes inconsciente, e ela ecoa de uma maneira não impositiva, mas você tem o compromisso de dar conta daquela expectativa familiar e não vê que está na luta para dar conta de expectativas. Eu estou falando da familiar por causa dessa linha de trabalho, mas não só, né? Da expectativa social, da expectativa no seu local de trabalho, mas expectativas que eu digo não aquilo que de fato é a sua função, né? Mas expectativas que diz respeito ao que outros esperam de você, que não diz respeito ao contrato firmado, seja de uma função profissional ou seja do seu lugar na família, né? Expectativas pessoais mesmo, que nós carregamos expectativas. Que cada um tem pelo outro, não é? E a gente espera de nós, mas a gente espera muito do outro. Mas aí tem a questão da pessoa colocar essa palavrinha que é o limite, não é? Mas antes do limite, você precisa entender o que é teu e o que é do outro. O que é teu e o que é do outro. Né? Porque às vezes vira uma coisa só, você não percebe que é a expectativa do outro, porque todos nós temos expectativas, porque nós nos relacionamos e à medida que nos relacionamos a gente espera não tem coisas como, né? dessas não existe relações. Isso, né? Não tem expectativa de nada, não existe. É natural ter expectativa nas relações, e nós somos seres sociais inseridos em relações o tempo todo, diversos tipos de relações. Então nós temos que ir percebendo o que é nosso, o que é do outro, o que é a expectativa do outro, e também olhar para o meu desejo dentro disso tudo. Qual é o meu desejo dentro disso tudo, né? Porque às vezes a gente não reconhece nem o próprio desejo. Sim, porque a gente está tão inserido, né, em tantas coisas que você acaba realmente não sabendo o que você quer, né? E também tantas coisas apresentadas hoje com as mídias, o quanto te apresentam, quanto incutem desejos e necessidades, principalmente na figura feminina, porque a mulher precisa
dar conta, a mulher precisa ser excelente e ela tem que se apresentar impecável, enfim, são tantas exigências e vai se inserindo necessidades também. Então, às vezes você acha que deseja determinadas coisas que não, aquilo ali você absorveu porque aquele contexto te apresentou e você aquilo. Entendeu como se fosse necessário. E você acha, Tati, que para a mulher poder entrar num equilíbrio da vida dela com ela e com as outras pessoas, ela precisa buscar o autoconhecimento? Autoconhecimento, se escutar um pouco, parar em alguns momentos, e não é parar para necessariamente fazer algo se conectar com si mesmo, né? Eu ouvi falar que assim, é muito importante que muitas vezes a gente não tem esse tempo que a gente para, que é o tempo que a gente vai repensar, né? A nossa vida, né? O que a gente está fazendo, né? Com o dia que a gente está vivendo, né? Se está de acordo com o que a gente quer realmente, né, e pensa, e parar, porque muitas vezes a gente não para aquele tempo sozinho, estou dizendo sem celular, sem nada, sem ficar, não é parar e ficar rodando um feed de alguma não, porque coisa. Isso não é parar. Né, isso não é parar, né, isso aí você tá, né, mas é parar mesmo, porque só aí você tem o autoconhecimento teu, né, da vida. Assim, hoje se fala muito da meditação, por exemplo, né, aí às vezes pensa, mas eu não consigo parar e meditar. Eu sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade para meditar, porque a cabeça ela trabalha bastante. Fica direto. Mas o meditar não é necessariamente você parar, colocar uma música e estar naquele lugar, aquele lugar como se fosse um cenário fotográfico. Não precisa disso, né? A meditação ela acontece à medida em que você não está consumindo nada. E o consumo que eu estou dizendo não é o consumo do mercado, é o consumo, principalmente esse consumo das redes. Das redes, né? Que você está consumindo conteúdo, você está consumindo informações, você está consumindo produtos, você consome, né? E o meditar é quando você está de repente dirigindo e não está ouvindo um podcast, ou não está ouvindo um livro, ou não está ouvindo algo que te conecta com memórias, te conecta com ideias, que é o que nós fazíamos quando nós não tínhamos celular, acesso às redes, né? Sim, a gente fazia outras coisas, não é? Sim, e tinha o ócio. E o quanto o ócio... Isso, e o ócio hoje em dia não existe, né? O quanto o ócio nos permite olhar para nós. Né? Não, mas como que eu vou parar, né? Que preguiçosa, que mulher preguiçosa, parada, vai lá, tem um monte de serviço para fazer. Você falou algo muito interessante, que uma vez eu até comentei com a minha filha, e isso é uma coisa que eu estou trabalhando em mim. Eu sempre tenho a impressão, mesmo quando eu fiz tudo, né? Trabalhei, chegou um sábado à tarde, olha, trabalhei, fiz isso, arrumei minha casa e tô ali. E eu tenho a impressão de que eu não tenho o direito de simplesmente deitar no sofá e ficar, sabe? Porque parece que eu preciso estar fazendo sempre alguma coisa, sabe? E isso era muito forte em mim, tanto é que eu não parava. Então eu fazia uma coisa, eu fazia outra, porque eu tinha que estar em movimento, porque eu tinha que ser útil, eu tinha que ser tudo, eu tinha que fazer tudo, né? E não simplesmente parar, que dá a impressão que eu estava assim, relaxando, né? E depois quando eu fui percebendo, por isso que eu te falei o autoconhecimento, quando a gente vai se percebendo, a gente vai falando, mas espera aí, calma aí, eu já fiz isso, né? Eu já fiz tudo, por que eu não posso descansar? Ou às vezes eu trabalhava cedo, né? Que eu sou massoterapeuta também, aliás, sou massoterapeuta, né? Também, trabalhava cedo, na rádio, né, à tarde, e aí eu chegava e falava assim, nossa, mas hoje eu não quero limpar minha casa, sei lá, não tô com vontade, mas eu ficava martelando na minha cabeça, mas peraí, eu tenho que limpar, sabe? Então é isso que eu acho que muitas mulheres devem sentir isso mesmo, né? E é interessante olhar, qual é o meu modelo? De onde vem isso? Eu aprendi isso onde? Porque é aprendido. Claro, tem coisas que vão passando culturalmente, mas também tem um aprendizado lá na família de origem, na base, porque é aprendido. Às vezes não aprendeu com a mãe, mas aprendeu com a avó, ou às vezes tinha um modelo onde se criticavam mulheres que descansavam.
Então, Sim. A tomada de consciência, ela leva-se muito tempo, ela requer cuidado, ela requer pausa. A tomada de consciência requer análise, olhar. A tomada de consciência requer buscar informações sobre o assunto, porque conforme você se informa, você passa a incutir uma outra ideia sobre aquilo também. Então, é um trabalho muito grande, até a gente modificar um sistema, né? Modificar uma estrutura. E ter um tempo também, né? Que eu acho que as mulheres, a gente tem aí multitarefas e começar a melhorar isso, né? Inserir, eu acho que pequenos momentos, você acha isso, Tati? Inserir pequeno, porque grandes mudanças muitas vezes não acontecem assim, né? Eu acho que o mais importante são os pequenos momentos. Vamos supor, se eu vi isso muito da minha parte, quando eu resolvi mudar, né, que eu vi que eu estava muito estafada, fazendo muita coisa sem ter um tempo para mim, e então é inserir, sabe, aquele cafezinho da manhã mais caprichadinho, né, um cafezinho da tarde, são coisas simples, sabe, uma conversa com uma amiga, né, uma saída com uma amiga. São coisas simples que parece que encaixando na sua vida, assim, e vai melhorando muito. São coisas simples e também bem particulares, porque não tem uma regra, né? Não tem como dar uma receita de como você se conecta, porque Sim. Cada um vai se conectar de uma forma, cada um vai se conectar do seu modo, mas precisa entender qual é o seu modo, né? Precisa lembrar quem é você no meio disso tudo. Até quando você falou da forma. Por exemplo, eu me conecto comigo quando eu entro em contato com a natureza, né? Tem gente que não suporta a natureza, então não tem como... Não é uma regra, como dizer, vá para o mato Sim. para se conectar com você, não tem como, porque tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que se conectam na leitura, tem pessoas que se conectam ouvindo uma música, tem pessoas que se conectam na oração, né? Na oração é uma forma de se conectar e fazer essa avaliação do que gosta, do que não gosta, satisfação, né? Então, cada um encontra o seu meio, mas o que é o principal? É achar o que você gosta, né? Não sei do que eu gosto, então vamos descobrir, vamos voltar lá. E não precisa ir para terapia para isso. A terapia ajuda muito, né? A terapia ajuda muito, nossa. A psicoterapia, né? Que no meu caso é o meu instrumento de trabalho é a psicoterapia, que é a terapia feita por psicólogo, né? Ela ajuda demais essa conexão, porque você tem condição de olhar para você reserva um tempo para olhar para você, e existe um profissional que vai conduzir de uma forma que você compreenda melhor o seu funcionamento. Porque parece que abre, né, a mente, né? Opa, é verdade. Porque às vezes a gente está tão embutido naquele meio, não é? Que a gente não consegue enxergar o que de repente está acontecendo e fazer algumas mudanças, né? Sim, mas nem todos têm acesso à psicoterapia. Nem todos. Mas tentar conectar com você, com o que você gosta, com o que te dá prazer, com o que te faz vibrar. Mas eu não lembro, mas aí vamos retomar lá uma outra época. O que te fazia vibrar? O que te dava uma alegria muito grande? Coisas pequenas, e principalmente coisas que não precisa pagar por aquilo. Porque às vezes, quando são coisas com uma... que para adquirir você precisa fazer um investimento financeiro muito grande, você já evita, você já acha que não dá no momento. Então não é isso. O que te faz vibrar não é aquilo que você pode comprar, né? São experiências, são vivências. São vivências. Né? E aí você vai tentando se conectar com aquilo, com você e com o que você gosta. Né? É uma forma, né, de entrar em contato consigo. Mas existem outras, e até para propor um desafio, que as mulheres, nesse mês das mulheres, tentem olhar. A mulher que está nos ouvindo, que tá assistindo esse podcast, que elas possam olhar o que faz vibrar, o que há muito tempo eu não faço, e que quando eu fazia coisas muito simples que me davam uma alegria, me dava uma sensação de felicidade, um estado de alegria, um estado de paz, né? Olha só, vamos fazer esse desafio, não é? Eu vou fazer esse desafio também, é muito importante, né? Porque aí você fala, parece que o olho brilha, você já começa a pensar, poxa vida, que legal, né? Vamos fazer sim. Olha só, que horas são agora? Acho que chegamos já ao final aqui.
né? Já chegamos ao final aqui do nosso bate-papo, porque se a gente vai embora, não é, Tati? É muito assunto para a gente falar aqui, não é? E eu agradeço demais, né, a sua presença aqui hoje, a gente dando início, né, em 2026, não podia ser diferente, né? Quadro Elas por Elas com você, que eu tenho o maior carinho, né? A gente iniciando e, de fato, eu quero trazer bastante mulheres, né? Assim como você, para vir falar aqui pra gente, sabe, sobre pautas assim super importantes, né? Porque essa é uma bandeira mesmo que eu sigo e eu sigo mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem que falar muito sobre a mulher, né? Por isso que tem Elas por Elas, né? Porque a gente tem que ajudar a outra, né? Eu acho que isso é super importante. Inclusive, o próximo, né, podcast que a gente vai ter aqui, do Elas por Elas, vai ser com a doutora Rosana, e nós vamos falar sobre os direitos das mulheres, né? Que são muitos direitos e alguns deles a gente nem sabe que tem, né? Então a gente vai colocar essa pauta na mesa aqui também, né? Porque informação também ajuda a desconstruir. Desconstruir essa violência, desconstruir essa submissão, desconstruir esse lugar que nós não queremos estar. E aí a pessoa assiste e ela fala, poxa vida, né? Se identifica, né? Se identifica e sabe que não está sozinha, né? Sabe que, nossa, é exatamente isso, eu quero mudar, né? Eu quero fazer algo diferente por mim. Então, Tati, eu agradeço muito a sua presença aqui. Vamos ter outras pautas aqui para a gente conversar durante esse ano de 2026, hein? Já fica o convite aqui para você. Muito obrigada, só convidar que estarei aqui com prazer. Que bom. Eu agradeço a você que esteve com a gente aqui, né, assistindo. Compartilhe novamente, mande aí para suas amigas, né, mande para a família e também se inscreva no nosso canal, né, reproduza aí pra gente, porque aqui é conteúdo de qualidade que a gente traz aqui sempre. Beijo e até mais. Tchau, tchau.